Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, ao mesmo tempo, fascinante e bem controversa, apresentada no material de origem, a teoria de um tal campo da fonte. Então, se prepare para a gente questionar um pouco do que a gente acha que sabe sobre a realidade. Bom, a investigação toda parte de uma pergunta que é simplesmente fundamental e que coloca duas visões de mundo em rota de colisão. Será que o universo é, de fato, um ser vivo, consciente, como tantas tradições antigas acreditavam? Ou será que é só matéria inerte, um grande vazio sem propósito, como a ciência moderna muitas vezes parece sugerir? A fonte desenha esse contraste de forma bem clara, né? De um lado, a gente tem a ideia de um cosmos divino, algo vivo com um propósito. Do outro, um vazio vazio, onde tudo não passa de um grande acaso. É com base nesse conflito que a gente vai começar a explorar as evidências. E a primeira pista que a fonte nos apresenta vem de um lugar que a gente talvez não esperasse: os efeitos misteriosos e superpoderosos da hipnose. Ela pode ser uma chave para a gente começar a entender a natureza da consciência. Essa citação aí resume um caso inacreditável que está no material. Envolve um homem chamado Tom que, no meio de uma sessão de hipnose, recebeu uma ordem que parecia simples, mas que teve consequências impressionantes. Ele não deveria conseguir ver a própria filha. Tenta imaginar a cena. A filha do Tom, a Laura, está bem ali, na frente dele, mas para ele, ela é invisível. Aí o hipnotizador pega um relógio de bolso e esconde atrás dela. O Tom não só identifica o que é o objeto, como consegue ler a inscrição detalhada que estava nele, como se ele estivesse olhando através do nada. E isso, claro, nos leva a uma pergunta bem provocadora que é levantada no texto. Se a mente de uma única pessoa pode ser convencida a simplesmente ignorar um objeto físico, sólido, será que a nossa realidade, essa que a gente compartilha, não é, de alguma forma uma espécie de acordo coletivo, quase como uma hipnose em massa? Ok, se a mente humana tem esse poder todo, e as outras formas de vida? A fonte agora nos leva para a história do Clive Baxter, um especialista em polígrafo que, em 1966, fez uma descoberta meio que por acidente, mas que abriu uma porta completamente nova para nossa compreensão da consciência. Essa história é realmente impressionante. Pensa só, era de madrugada, no impulso, o Baxter ligou uma planta que ele tinha no escritório num polígrafo. O gráfico que começou a sair parecia vivo. Foi aí que ele teve um pensamento: vou queimar uma das folhas. No exato segundo que essa intenção se formou na cabeça dele, a agulha do polígrafo disparou, foi lá para o topo. E essa citação captura exatamente o espanto do Baxter. A planta não reagiu a uma ação, ela reagiu a um pensamento silencioso. Era como se ela tivesse lido a mente dele, e isso deu início a uma linha de pesquisa totalmente nova e revolucionária. Certo, se uma planta consegue se conectar com a mente humana, até onde vai essa conexão? Segundo a fonte, o Baxter decidiu ir a fundo nisso para ver se esse fenômeno era universal, testando em todas as formas de vida que ele conseguia encontrar. E os resultados foram surpreendentes. Ele testou de tudo, viu? Desde bactérias em iogurte, ovos de galinha, até células humanas vivas. Em todos os casos, ele via reações elétricas a eventos estressantes no ambiente, como se todas essas formas de vida estivessem de alguma forma sintonizadas umas com as outras. E a distância parecia não importar nem um pouco. A fonte destaca um experimento com o astronauta da NASA, Dr. Brian O'Leary. As células dele estavam sendo monitoradas num laboratório e elas reagiram à ansiedade dele enquanto ele estava indo para o aeroporto a quase 500 quilômetros de distância. Mas o mais impressionante talvez seja isso. Esse sinal não era eletromagnético. O Baxter fez testes dentro de gaiolas de Faraday e salas blindadas, que são feitas para bloquear qualquer frequência conhecida, e mesmo assim a conexão continuava lá. Isso sugeria que tinha um tipo de energia completamente diferente em jogo. Então, como é que a fonte explica tudo isso? É aqui que entra o conceito central, a teoria do campo da fonte. É o nome que o autor dá para essa energia que, segundo ele, conecta absolutamente tudo. A definição é, no mínimo, ambiciosa. O campo da fonte é descrito como um campo de energia viva que dá origem a tudo que a gente conhece: espaço, tempo, matéria e a própria consciência. É a grande teoria que tenta unificar todos esses fenômenos que a gente viu, desde a hipnose do Tom até as células conectadas do O'Leary. E olha, essa não é uma ideia que surgiu do nada. O texto afirma que existe um corpo de pesquisa gigantesco sobre o assunto, principalmente na Rússia, com mais de 10.000 artigos publicados sobre esses fenômenos até o ano de 1996.
As implicações disso, segundo a fonte, são de tirar o fôlego. Dominar essa ciência poderia levar a tecnologias que hoje soam como pura ficção científica. Antigravidade, teletransporte e até fontes de energia limpa e ilimitada. Isso transformaria a nossa civilização por completo. No final, essa análise toda nos deixa com uma reflexão muito profunda. Se essa conexão universal for real, se todos nós formos parte de um único campo de consciência viva, isso poderia mudar, de forma fundamental, a resposta para as maiores perguntas da existência. Quem somos, de onde viemos e, afinal, para onde estamos indo?